Olá, pessoal! Estamos de volta, direto da Feira Digital Jacto com você. Lembrando que se você não estiver nos assistindo pelo nosso hot site, é só acessar o nosso hot site para conferir toda a programação da nossa feira. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Nós também estamos atendendo através das nossas salas virtuais. Então tem muita coisa boa para você. Agora, o tema do nosso bate-papo é fruticultura. E sabe quem está aqui para falar sobre esse assunto com a gente? O Fabiano Gressang, que é Olá. especialista da Jacto. Seja muito bem-vindo. Ótima tarde, Fabiano. Olá, Mona Lisa. É uma grande alegria para todos nós fazer parte desse movimento que a Jacto está fazendo para fazer a informação chegar até o nosso cliente, até todo simpatizante da Jacto. Temos muitas informações no que diz respeito a novas tecnologias, a produtos que a gente tem, e tivemos brilhantes palestras também com o Carlos Cogo ontem, com o Tejon hoje. São informações que trazem bastante otimismo. Está agregando muito, exatamente, né, pensando no nosso dia de hoje e no futuro também. É isso aí. Quem também vai participar do nosso bate-papo é o Paulo Henrique. O Paulo ele estava aqui ontem com a gente e vai participar agora aqui direto do nosso telão. Seja bem-vindo, Paulo. Ótima tarde para você. Boa tarde, Mona Lisa. Boa tarde, pessoal. É sempre um prazer estar aqui, podendo participar aí da feira virtual da Jacto, né? E podendo trocar informações aí com o pessoal e poder participar aí desse assunto tão interessante que é a fruticultura, né? É isso aí. Aproveitando, Paulo, eu quero fazer a primeira pergunta para você. A gente sabe que aqui no Brasil a fruticultura é bastante diversificada, né? E existe um tipo de pulverizador específico para cada cultura, Paulo? Marisa, eu acho que você definiu bem a fruticultura do Brasil, né? Se a gente tem duas características desse segmento, um é o potencial de crescimento e outro é a diversidade desse segmento aí que ele apresenta para a gente, né? Quando a gente fala em potencial de crescimento, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir hoje de manhã a palestra do Tejon. Quem não teve a oportunidade, acho que ela está disponível aí nas redes sociais, foi bem legal, acho que recomendo o pessoal assistir aí. A gente pôde ver que em vários momentos ele citou a fruticultura aí, com o potencial de crescimento, principalmente após esse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que o potencial da fruticultura ele é muito grande, né? A gente olha o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, nós somos o maior produtor de café do mundo, o maior produtor de laranja do mundo, em diversos outros segmentos somos muito grandes, somos grandes em uva, maçã, temos a parte de mamão, enfim, são inúmeros segmentos aí que nós somos muito fortes no mercado. Outra característica muito importante da fruticultura é como as pessoas estão encarando algumas dietas mais saudáveis, né? Eu acho que desde criança a gente aprende que fruta é um alimento saudável. Então, com toda essa tendência de crescimento, de uma alimentação mais saudável, para as pessoas terem mais saúde, existe um potencial enorme aí dentro da fruticultura para a gente crescer, né? Outra característica que a gente vê muito importante da fruticultura é a diversidade, né? No Brasil, a gente é um país continental, né, de dimensões continentais. E aí, dentro dessas dimensões continentais, a gente tem vários climas que nos permitem plantar diversos tipos de frutas. É o caso, por exemplo, nós temos o clima temperado, nós temos maçã no sul do Brasil, nós temos o clima mais tropical, onde o pessoal planta laranja, temos o clima semiárido no Nordeste, onde é possível plantar aí diversas frutas, mamão, mesmo uva, mais adaptadas à realidade da região, né? Então, essa diversidade, essa dimensão do Brasil nos permite ter essa diversidade toda de cultivos, que eu acho que é muito importante, né? E, bom, por que eu estou falando isso? Porque a Jacto sempre confiou tanto no potencial e sempre buscou entender essa diversidade da fruticultura, né? Quando a gente olha para tudo isso daí, a gente tem a linha Arbus hoje. A linha Arbus é uma das linhas mais tradicionais e com o maior número de portfólio de produto que a Jacto tem. Então, acho que esse tradicionalismo aí da linha Arbus
vem do fato da Jato sempre ter acreditado nesse potencial do crescimento aí desse segmento de fruticultura, né? É um produto bastante antigo, a gente vem investindo bastante para trazer a tecnologia para esse segmento de fruticultura, né? E a parte também da diversidade, da quantidade do portfólio de produtos, né? A gente busca entender toda essa diversidade, a gente sabe que cada cultivo tem as suas especificidades. Por exemplo, a uva da Serra Gaúcha não é o mesmo manejo que é feito em Petrolina. Nós temos o café do Triângulo Mineiro, que é diferente do café do Cerrado. Então a gente tem que entender todas essas diferenças, às vezes dentro do mesmo cultivo, para poder oferecer a melhor produto e melhor equipamento. Então, por exemplo, da linha Arbus temos produtos de 200 litros a 4.000 litros, ventiladores de 550 milímetros até 850 milímetros. Então a Jato sempre buscou investir bastante nesse segmento, que entende que é um segmento muito importante, e sempre entendendo essa particularidade que é a diversidade desses segmentos, né, Marisa? Sim, e como que o produtor faz para escolher esse equipamento da forma correta? Então, vou dar um exemplo aqui, um produtor de uva. Como que ele faz para escolher o pulverizador correto para a lavoura dele? Quando a gente tenta... Tô vendo que você está rindo aí, isso é muito difícil, é uma tarefa difícil? Quando a gente pega um assunto muito complexo e tenta deixar ele um pouco mais simples, Mona Lisa, a gente sempre causa algumas armadilhas, né? Eu vou tentar simplificar um pouquinho a explicação, e aí eu peço compreensão do pessoal que está escutando aí, né? Porque a gente entende que a realidade aí no campo, ela é bastante específica, né? Então, por exemplo, eu mencionei anteriormente, uva, nós temos várias condições de uva, né? Nós temos grandes produtores de uva lá na Serra Gaúcha, grandes produtores em Petrolina, temos os produtores de uva de São Paulo, e vários deles têm realidades diferentes, né? Então, eu vou tentar explicar de uma maneira mais macro, e aí a gente, mais para frente, o Fabiano vai entrar mais detalhes em termos de tecnologia de aplicação. O Fabiano pode contribuir aqui também, o Fabiano está com o microfone, qualquer coisa ele ajuda aqui também. Tá? Tá joia. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho agora, Mona Lisa, mais da parte operacional, tá? O Fabiano ele vai seguir com a parte de tecnologia. Então, falando um pouquinho mais da parte operacional, quando a gente olha um pulverizador de frutíferas, acho que os principais componentes para se escolher primeiro são reservatório e ventilador, né? Quando a gente fala em reservatório, acho que o mandatório aí é o tamanho da propriedade, né? Então, o reservatório está diretamente ligado à produtividade do equipamento, né? Então, normalmente, propriedades menores tendem a ter reservatórios menores e propriedades maiores, reservatórios maiores. Por exemplo, para laranja pode ser um Arbus 400 ou um 4000. Se é um produtor do Rio Grande do Sul, de Bergamota, ele pode estar usando um Arbus 400, porque a propriedade dele é menor, ele tem uma área menor para ser coberta, então esse equipamento atenderia ele. Quando a gente já olha os grandes produtores aí de laranja para a indústria de São Paulo, o mais indicado para ele já seria um Arbus 4000. Então, acho que tamanho de propriedade é uma coisa muito importante, um fator muito importante, que ele dimensiona aí o tamanho dos pulverizadores. Outro fator muito importante aí na escolha dos reservatórios é a topografia, né? Normalmente, regiões com topografias mais acidentadas, Serra Gaúcha, na uva, né? Quando a gente fala no café do Triângulo Mineiro, as propriedades são menores e tem uma tendência de adensar mais os cultivos para aproveitar melhor a área, né? Então, quando ele faz esse adensamento, o conjunto de pulverização ele tem que ser mais compacto. Os tratores são menores e os pulverizadores também têm que ser menores. Então, normalmente, são pulverizadores menores de 3 pontos que a gente utiliza para atender essas áreas. Na Serra Gaúcha, a gente lançou recentemente o Arbus 300, que é uma máquina bastante compacta, bastante preocupação com a altura da máquina aí para não bater a máquina no cacho de uva, né? No caso do café no Triângulo Mineiro, também o de 400 litros, todos de 3 pontos, né? Porque eles mantêm o conjunto de aplicação aí mais compacto.
Nesses mercados se utilizam tratores menores, 45, 50, no caso de café, 65, 75 cavalos. Então são conjuntos um pouco mais compactos. Falando de áreas maiores, por exemplo, eu citei aí o café no Cerrado, ou por exemplo a uva quando é plantada lá em Petrolina, são áreas maiores, o pessoal precisa de produtos com maior produtividade, eles não têm tantos problemas de adensar aí, porque são áreas mais planas, então eles já partem para reservatórios maiores. Por exemplo, no caso do café, o reservatório mais comum lá é de 2.000 litros, no caso de Petrolina nós temos bastante mercado ali, o pulverizador de uva de 1.000 litros, então o tamanho da propriedade é muito importante na definição do tamanho do reservatório, né? Outro fator que eu falei é o tamanho do ventilador, né? Já o tamanho do ventilador, ele está diretamente ligado à arquitetura das plantas, né? Qual é o volume que essas plantas representam, qual é a densidade foliar que ela representa, né? Como eu falei anteriormente, quando a gente tenta simplificar um assunto muito complexo, sempre a gente pode cair em algumas armadilhas, né? Então a gente sabe que não seria tão simples assim, mas, por exemplo, a gente pensa numa parreira de uva, né? Uma parreira de uva, você tem no máximo 2,5 metros aí e vai ter 70 centímetros de largura. Então, se você imaginar aí que se fosse um cubo, você consegue imaginar o volume de ar que teria que passar por ali, né? Porque normalmente, como a gente fala da pulverização, o ventilador ele precisa gerar um volume de ar que ele vai retirar todo o ar seco que tem dentro dessa planta e trazer o ar com o produto para ter essa cobertura, né? Então, é mais ou menos assim que a gente dimensiona a vazão produzida pelos ventiladores. Então, imaginando, por exemplo, um pé de uva com as dimensões que eu falei, 2 metros por 70 centímetros, em comparação com um pé de laranja, que pode chegar a 5, 6 metros e ter até 3 metros de diâmetro, o volume necessário para um pé de laranja ele é muito maior do que o de uva. Então, por exemplo, o pé de uva, para um cultivo de uva, a gente normalmente utiliza ventiladores de 550, 625, enquanto que para laranja, o diâmetro desse ventilador tem que ser maior para gerar um volume maior de ar, que é o diâmetro de 850. Então, esses são alguns fatores que eu coloquei assim de uma maneira mais macro, mas, de novo, como eu falei, a gente sabe que tem vários outros fatores e a gente tem várias outras especificações aí que a gente foi, ao longo do tempo aí, entendendo o cultivo de cada região, as necessidades de cada região e desenvolvendo os produtos específicos para cada região. E eu acho também que cada negócio é um negócio, né? Cada fazenda é uma história, então acho que tem que ser personalizado também. Mas, Fabiano, me fala uma coisa, além de todas essas recomendações, o que você acha que é necessário para garantir uma eficiência na pulverização, além de tudo isso que o Paulo falou para a gente? Então o Paulo foi bastante feliz praticamente em todas as falas que ele teve, ele conseguiu detalhar bastante o que é importante você considerar quando você escolhe um pulverizador. Então, você precisa dimensionar o equipamento para a tua realidade. Se o pomar for grande, você precisa de um tanque maior. Se as plantas foram altas, você precisa de um ventilador talvez um pouco mais alto. Se a planta for pequena, você tem que condicionar ele para você conseguir entrar na área com o pulverizador. Pensando em mais detalhes para você ser eficiente na aplicação e ser eficaz no controle da praga, da doença, o problema fitossanitário que você tem na cultura, você tem que considerar a condição ambiental, você tem que considerar, sem dúvida nenhuma, o produto que você vai utilizar para controlar aquele problema fitossanitário, que pode ser uma doença, que pode ser uma praga. Então, são fatores diversos. Tem a questão de tamanho de gotas que você precisa para aquele determinado alvo. Você consegue mudar o tamanho de gota selecionando adequadamente o bico de pulverização. Então, nesse sentido, a gente tem uma infinidade de opções aqui pela Jacto. Daniel Petrelli possivelmente apresentou alguma coisa ontem e vai falar mais, possivelmente, no decorrer desse evento. Selecionou o bico dá o tamanho de gota, dá a vazão, e a vazão é o que entrega o volume de aplicação para nós. Se as plantas forem grandes, você demanda de um volume maior de cauda fitossanitária.
você precisa mais volume para atingir uma cobertura satisfatória em todo o dossel da planta. Você tem condições também que você vai fazer uma aplicação de um inseticida, de um fungicida e quer aproveitar a mesma operação para fazer uma aplicação de um fertilizante foliar, por exemplo. Você ganha tempo, você economiza recursos, economiza óleo diesel do trator, e aí muitas vezes você está com o equipamento correto, você está fazendo tudo de uma maneira bastante correta na aplicação em si, mas a cauda fitossanitária que está lá no tanque não está trazendo o potencial que ela tem para o controle de pragas e doenças. Porque você colocou 2 produtos que não se combinam, por exemplo, ou você errou na ordem de adição desses produtos dentro do tanque, e aí o que você vai estar aplicando não vai controlar o problema fitossanitário que você tem. Então a coisa é bastante complexa, você tem que tratar de vários fatores para conseguir ter uma aplicação eficaz e eficiente. É complexo, mas se fizer da forma correta, o resultado é eficiente, né? Sem dúvida. Então quer dizer que a regulagem na aplicação aí é um dos segredos do sucesso, é isso? É Sim, isso, Paulo? sem dúvida. A boa regulagem, garantir a tecnologia de aplicação, Mona Lisa, eu acho que é o grande segredo aí da fruticultura, né? Um pouco do que o Fabiano falou aí, de toda essa complexidade que nós temos, né? Não é vamos dizer assim, não tem algo tão desenvolvido como, por exemplo, para a área de grãos, né? A área de grãos são talvez cultivos muito mais padronizados, eles têm maiores padrões assim de volume de cauda, volume de aplicação. Na parte da citricultura, da fruticultura, é muito mais complexo, muito mais variáveis. Eles vão ter que, o agricultor tem que levar em conta na hora de fazer essa regulagem, né? Ele tem que regular, a planta dele é mais densa, é menos densa, é uma planta maior, é uma planta menor. Ele usa muito mistura de cauda, como é feita essa mistura está correta, não está correta. São áreas que ventam mais, ventam menos, isso de região para região pode influenciar bastante aí na decisão do como ele vai aplicar, né? No uso de gotas maiores ou gotas menores, maior cobertura, menor cobertura. Então, assim, realmente, para o agricultor do segmento de frutas, a complexidade aí para estar regulando o equipamento é muito grande. E, assim, a gente tem buscado com várias tecnologias. Por exemplo, nós temos o defletor Tower para vários tipos de cultivo, que ele busca aproximar o bico do alvo, tendo menos risco de deriva. Então a gente tem, com os nossos equipamentos, buscado ao máximo ajudar o agricultor aí a lidar com toda essa complexidade aí que ele vê no dia a dia dele dos cultivos, né? Isso. Eu quero que o Fabiano fale um pouquinho sobre essas tecnologias, mas antes eu quero lembrar você que está assistindo a gente. Qual câmera? Essa câmera. Que nós estamos atendendo pelo WhatsApp e também o WhatsApp vai aparecer o número aí para você na tela, e também através das nossas salas virtuais. Os especialistas da Jacto, um time completo aí, está disponível para atender você, tirar suas dúvidas sobre técnicas, sobre o nosso portfólio de produtos e sobre comerciais também. Então, se você tiver interesse em comprar algum equipamento, aproveite que a oportunidade é essa. Nós estamos com descontos exclusivos e bônus especiais, tá bom? Pelo nosso hot site, você também pode acompanhar toda a programação completa do dia de hoje das nossas lives. O endereço também está aparecendo aí para você. Vamos lá? Vamos continuar? Então, fala um pouquinho para a gente, então, sobre as tecnologias desses equipamentos aí voltados para a fruticultura. Quais são as tecnologias que a Jacto oferece? Então, pensando desde o equipamento mais simples que a gente possa ter atuando no campo, atuando no pomar, a gente tem uma infinidade de regulagens e configurações que você pode fazer em cima desse equipamento para atender aquela demanda que você tem no campo. Desde um ajuste de velocidade de deslocamento, para colocar um maior volume ou menor volume de ar para dentro da planta, ou seja, ter uma maior ou menor capacidade de levar gotas para dentro da planta, um ajuste de pressão. Então, desde o equipamento simples você consegue fazer configurações. Se você opta por um modelo que tenha uma tecnologia um pouco maior, talvez você invista um pouco mais nesse momento para adquirir esse equipamento. Temos aqui no nosso
Background é um equipamento para aplicação em citros, aplicação em laranja. Equipamento Power, nós temos os defletores que aproximam... O Arbus 4000, né? Exatamente. Então, esse equipamento ele aproxima bastante a pulverização do alvo, da nossa copa da planta. Então, são tecnologias que foram desenvolvidas para facilitar a tomada de decisão do homem do campo e ele ser mais assertivo em qualquer condição. Muito bom. Bom, pessoal, vocês podem... A câmera aqui, estou perdida, são tantas câmeras. Vocês podem participar enviando suas perguntas. Se você tiver alguma dúvida sobre fruticultura, aproveite essa oportunidade, mande sua pergunta aqui para os nossos especialistas, que eles respondem para você. Ô Paulo, você tem mais alguma consideração em relação a esse assunto? Marisa, eu acho que a gente falou de uma maneira bastante genérica aí com relação à fruticultura, né? Eu só gostaria de ressaltar assim, todos os segmentos são muito importantes para a gente, tá? Nós temos segmento de café, temos segmento de laranja, temos segmento de maçã, mamão, kiwi, caqui, manga, abacate. É uma diversidade tão grande e que fica difícil a gente focar as nossas explicações aí para uma determinada cultura ou uma determinada aplicação, né? Mas aí eu gostaria de convidar todo mundo aí que está assistindo a nossa palestra. Nós vamos estar a tarde toda aí nas salas virtuais, né? E aí, se vocês quiserem uma explicação um pouco mais detalhada do seu cultivo, da sua região, da sua condição, a gente pede que entre aí, a gente já está disponível a tarde toda, vamos conversar aí, vamos falar específico da sua condição dentro da sala aí, né? Como a Mona Lisa já explicou, no site da Jato, é só entrar no site da Jato ali, vai ter a sala virtual Tratorizadas. Eu e o Fabiano vamos estar a tarde toda aí para poder tirar as dúvidas mais específicas, ok? Isso aí, Fabiano, suas considerações? Temos uma infinidade de culturas, temos culturas novas que o Paulo acabou não comentando, mas a gente vem fazendo alguns trabalhos, a parte de oliveiras, a parte de nogueiras, que existem muitas dúvidas ainda de qual o melhor equipamento, qual a melhor configuração. Então, certamente é um momento bastante oportuno para a gente conversar sobre e tirar possíveis dúvidas. Talvez nesses momentos a gente consegue também combinar algumas possíveis parcerias, possíveis futuros experimentos e aí desenvolver um pouco mais essa nossa agricultura voltada para frutíferas. Com certeza. Pessoal, obrigada então pela participação de vocês. Foi um bate-papo muito produtivo. Obrigada, Paulo. Obrigada, Fabiano. Mona Lisa. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Obrigado, pessoal. Boa tarde para todos. Nós vamos assistir um vídeo agora da Arbus 4000? Isso. E às 14h a gente volta para falar sobre agricultura de precisão com o Cristiano Pontelli. Até já. Até já.